Deixe sua Bíblia aberta em 1 João. Nós vamos hoje à noite meditar na mensagem desses livros. E eu quero dar como título aquilo que provavelmente João teria dado como título naquele tempo, não é? Como destruir uma igreja. Vocês sabem como destruir uma igreja? Sem usar marreta, reto escavadeira, bomba, dinamite? A gente vai aprender hoje pelas palavras de João nas suas epístolas. Mas antes da gente meditar na palavra do Senhor, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo para orar e contribuir também em adoração ao Senhor. Isso, o Jonas está ali. E aproveite esse tempo não só para contribuir, trazer o seu dízimo e oferta, mas também para orar a Deus, pedindo a Ele pelo nosso tempo logo em seguida de estudo da palavra. Agradeça também a Deus, ontem algumas irmãs aqui da igreja, aliás, quais foram? A Famara, a Miriam de Deus, quem mais foi para Cracolândia? A Joyce, Nicole, Elias, Rodrigo. Legal. Esses irmãos, eles foram ontem novamente lá na Cracolândia, levando várias doações que vocês fizeram. Então a Mara pediu aqui em nome dos demais irmãos para agradecer vocês. E mais uma vez tiveram um tempo muito especial ali. E é mais uma vez a igreja, não é, evangelizando, participando, enquanto alguns vão, outros aqui sustentam, seja em oração, seja ajudando. Nunca percam esse foco. Eu creio que isso é agradável aos olhos do Senhor. Então essa é a palavra de gratidão aos irmãos. Aproveite para orar por eles lá, pelos missionários que ficam lá 24 horas e também pelas nossas vidas e estudo da palavra do Senhor logo em seguida. Deus de amor, obrigado. Porque o Senhor sempre nos ouve, Pai, como um pai ouve os seus filhos, e o Senhor sempre nos responde. Muito melhor do que nós havíamos pedido, muito além daquilo que havíamos pedido, o Senhor sempre nos ouve. Perdoa o nosso coração por tantas vezes que a gente pede coisas, mas no fundo a gente não tem vontade de estar perto do Senhor. A gente só quer as bênçãos do Senhor, mas não o Senhor de todas as bênçãos. Por isso, Pai, nessa hora, quando a única bênção que virá sobre nós será a bênção da Tua voz, tem misericórdia de cada um de nós e traga para a gente, Senhor, um amor, abrindo os nossos corações, abrindo os nossos olhos. Traga e encha o nosso coração com esse despertamento, com esse genuíno avivamento de amor pelo Senhor, pela Tua obra, pelos Teus mandamentos e por cumpri-los, por obedecer às Tuas palavras. Aumenta em nós, ó Deus, tudo isso, para o nosso bem, para a nossa alegria e para a glória do Cordeiro de Deus que deu a vida e derramou o seu sangue em nosso lugar. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Como destruir uma igreja? Esse é o título que eu dou a essa exposição das epístolas de João. Eu farei um resumo dessas epístolas, dessas mensagens, que João escreveu para algumas igrejas que nós não sabemos quais são direito. Nós sabemos que possivelmente foram comunidades com as quais João teve contato, provavelmente igrejas que ele mesmo plantou, mas a gente não sabe se são as da região de Éfeso, as de Esmirna, as de Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, enfim. A gente não sabe qual igreja é dessas que o apóstolo João plantou, mas provavelmente é uma delas, ou quem sabe a todas elas, é que João escreve essas cartas. Outras pessoas acreditam que essa carta, 1 João, que você tem aí aberto diante de você, e as demais, logo em seguida, foram escritas para um grupo pequeno de pessoas. E não para um grupo grande de igrejas ou igreja, mas para um grupo pequenino de pessoas. De fato, nós não sabemos para quem João escreveu, mas nós sabemos por que ele escreveu. E a razão é que no meio delas, ou dessas comunidades, ou dessa comunidade, dessas pessoas, não é? Havia pessoas que, sem querer ou por querer, a gente não sabe direito, estavam destruindo a igreja que João plantou. Então, nessas cartas, nessas epístolas de João, nós aprendemos sim como destruir uma igreja, olhando aquilo que aqueles homens e mulheres estavam fazendo. E quais são as palavras de João para guardar essas igrejas?
Só uma nota de rodapé aqui antes da gente continuar. Lembra que igreja é você e não um prédio. Lembra que igreja é você e não um grupo. Igreja é feito de homens e mulheres que tiveram as suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Logo, se você é convertido a Jesus Cristo, se você ama a Jesus, você é igreja. Você é parte da igreja invisível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como destruir você? É disso que a gente vai falar hoje à noite. A gente não vai falar de uma coisa que está fora de você. Não, a igreja. Você é a igreja. Quando a gente pensa nessas palavras de João sobre o perigo daqueles que estavam quase destruindo a igreja de Deus, nós estamos vendo a tristeza e a preocupação de João, não com o nome da igreja de Sardes, da igreja de Esmirna, da igreja de Laodiceia, mas com as vidas que ali estavam, e que amavam a Jesus, e que poderiam se perder da noite para o dia, por causa de 3 coisinhas, que nós passamos a pensar e refletir a partir de agora. Então, eu gostaria de propor e apresentar a vocês 3 passos para destruir uma igreja. O primeiro passo é: não demonstre amor. Não demonstre amor. Essa era uma dificuldade naquelas pessoas para as quais João escreveu. Não havia amor. E essa é a razão pela qual, na primeira epístola de João, ele fala tanto sobre amor. Essa é a razão pela qual João, na sua primeira epístola, o tempo todo lembra os irmãos que eles deveriam estar amando uns aos outros e querendo cada vez mais e mais o bem e o melhor um do outro. Pois bem, eu gostaria de olhar alguns textos com vocês e sobre o perigo terrível de nós não amarmos uns aos outros como o Senhor quer que nós amemos. Mas veja qual foi a preparação de João para isso. Vamos olhar lá no capítulo 1, versos 1 a 4. Nós temos a iniciação, a introdução de todo o argumento do apóstolo João. Ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios ouvidos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O qual temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ora, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Primeiro ponto, então, de João, é falar de Jesus, que é o Verbo e que se fez carne. O Verbo eterno, a vida eterna, a revelação, a palavra, aquilo que Deus quis manifestar a nós e que estava na eternidade, mas que há 2000 anos atrás encarnou em um pequeno bebezinho, nascido numa humilde manjedoura, porque ninguém quis dar lugar a ele naquela noite, ninguém quis dar abrigo à sua mãe, a Virgem Maria. Aquele garotinho, aquele bebezinho, naquele momento, tinha em si toda a plenitude da divindade. Aquele mesmo bebezinho que chorava como um bebê, foi o mesmo que no início disse: haja luz e houve luz. Aquele que um dia, pela sua palavra de poder, e João, o apóstolo, fala disso no seu evangelho, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele vai dizendo outras coisas, até que diz que todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram feitas por ele, e por meio dele, e nada teria sido feito se não fosse ele. Ele é o verbo que deu origem a tudo, mas ele também se manifestou. Esse verbo criador se encarnou, se fez um de nós, caminhou nesse mundo, pisou no mesmo chão, chorou como nós choramos, foi traído como nós somos traídos, foi caluniado, bateram nele, cuspiram nele, mentiram para ele, destrataram ele, mas também amaram a ele. Alguns caíram aos seus pés, algumas mulheres lavaram os seus pés com os seus próprios cabelos e lágrimas. Aliás, lavaram com as lágrimas e enxugaram com o cabelo. Houve outra que quebrou um vaso, um unguento, um perfume muito caro,
Sendo que uma das pessoas que estavam presentes disse: essa mulher aí é louca, a gente podia pegar esse perfume, já que ela não gosta de perfume, já que gosta de andar fedida, mulambenta, vamos pegar esse perfume e vender, e a gente vai ajudar os pobres. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus olhou para o amor que aquela mulher tinha no coração pela pessoa dele. E acreditem, Jesus vê muito mais o tamanho do amor que você tem no seu coração por ele do que as obras que você faz para ajudar os outros. Deus não está tão aí pelo que você faz para os outros. Deus está aí para o tamanho do amor que você tem por ele no seu coração. Ele veio para nos ensinar a amar. E a despeito de muitos que o traíram, o abandonaram, o negaram e o mataram, ele foi por alguns também amado, por alguns também muito querido. E ele se fez carne, e ele se fez um de nós. E ele, segundo passo, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele nos perdoa e nos leva de volta para Deus. Essa é a segunda verdade. Ele veio até nós, ele morreu por nós, e se nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça que haja no nosso coração. Ou seja, tudo aquilo que não é justiça, tudo aquilo que não é justo, tudo aquilo que não é santo. Injustiça seria igual a falta de santidade. Tudo aquilo que está dentro de você e que não é santo, ele apaga tudo, ele limpa tudo. E quando Deus olha para você, ele não vê mais nenhuma injustiça ou falta de santidade. Pelo contrário, ele vê o sangue puro, imaculado, santo do seu filho lavando a sua alma. E ele ama você. Então ele veio, se fez um de nós, e agora ele é o caminho que nos traz de volta para Deus. Porque nós um dia fugimos de Deus, demos as costas a Deus. Os nossos primeiros pais, porque somos filhos de Adão, somos filhos de Eva, eles deram as costas para Deus, e nós só sabemos fazer isso. Como nossos primeiros pais, nós continuamos amando mais aquilo que o pai criou do que o próprio pai. Nós trocamos o que o pai nos dá, nós trocamos o pai pelo que o pai nos dá. É como se um filho recebesse um presente do seu pai, que o pai custou muito para dar, e teve que se sacrificar para dar, e de repente o filho se apega com tanto amor àquele presente, que o filho acaba se esquecendo do pai, e nunca mais quer saber do pai, porque amou mais o presente do que o próprio pai. Assim somos nós. Nós amamos o dinheiro, nós amamos o sexo fora do lugar onde Deus o colocou, nós amamos a mentira, nós amamos a ganância, nós amamos o conforto, nós amamos a vida longe de Deus. Nós amamos sermos bem vistos e bem quistos pelos homens. Nós amamos que os outros tratem a gente bem e falem bem de nós. Nós amamos a nossa própria reputação. Nós amamos a nossa própria barriga. E nós amamos o sofá e a televisão que a gente tem em casa. Nós nos amamos. E há até aqueles que nos incentivam a ter uma autoestima maior ainda. Mas Deus, ele quer ver o tamanho da estima que você tem por aquele que está no alto. E aqui não é um alto com U, mas um alto com L. O alto com U, se está escapando aí, o alto com U é alto próprio, né? Autoestima. Alto com L é alto, estimar aquilo que está lá no alto. O que você ama mais? O que você estima mais? Ele veio para trazer de volta aqueles que se amavam mais, agora vão amar mais aquele que está no alto. E o último ponto, ainda dentro da primeira carta, é o que está no capítulo 2, versos 7 a 11, onde lemos assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes, e este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O último ponto, então, ainda dessa primeira parte, de como destruir uma igreja, como destruir uma vida,
ou seja, não demonstrando amor. O último ponto é reconhecendo isso. Ele veio, se fez um de nós, o Verbo se fez carne, nos ensinou como voltar para Deus. E agora que a gente voltou a Deus, nós estimamos a Deus, amamos a Deus mais que tudo. E agora então, sem falsidade e sem egoísmo, a gente começa a amar o próximo de verdade. De verdade. A gente tem muita gente boa no mundo. Gente honesta, gente correta. Você e eu conhecemos um monte de gente que não é crente. Um monte de gente que não é evangélica. Um monte de gente que não é cristã. E que nem mesmo católico se diz. Mas que são pessoas boas. Mas por melhores que são, elas não conseguem amar dessa maneira aqui. Porque esse amor é um amor restaurado. É um amor que só é possível conhecer e desfrutar e amar quando nós somos transformados por Jesus. Quem não ama a Deus e não foi transformado por Jesus, não consegue amar assim. Pela única razão de estar morto para as coisas de Deus. E esse é um amor que só ama quem já conheceu a Deus. Quem já amou a Deus. Aquele que vive na luz e não mais nas trevas. Mas a dica que ele nos dá, a deixa que ele nos dá aqui é: se você odeia ao seu irmão, se você não é capaz de demonstrar amor pelo seu irmão, você ainda está nas trevas. Você precisa ouvir o Evangelho e precisa se converter. Não há espaço para ódio no coração daquele que foi amado por Deus e amou a Deus. Você pode até ficar chateado com alguém que fez mal para você. Você pode até querer justiça por causa de alguém que fez algum mal muito grande para você. Mas ódio não existe mais. Querer que aquela vida morra. Querer que a esposa dele perca o bebê. Querer que ele quebre a perna. Querer que ele perca o emprego. Querer que ele morra. Isso não existe mais. Nunca mais vai existir dentro de você. Pelo contrário. Você vai conhecer um amor que antes você não conhecia. Mas isso é um milagre. Milagre que só conhece quem se converte. E esse milagre, que é o milagre do amor no coração do convertido, faz com que você ore até pelos seus Olha como vocês sabem. Não é isso que Jesus ensinou? Quando nós conhecemos esse amor, a gente é capaz de orar até pelos inimigos. Vocês sabiam que a frase Deus te abençoe não está na Bíblia? A Bíblia em nenhum momento fala que eu tenho que dizer para o Ricardo, Deus abençoe você. Isso não é bíblico. Aí um dia um professor me chamou a atenção, quando eu discutia isso com ele, dizendo, não, a Bíblia fala que eu tenho que querer a bênção de alguém sim, mas é só se for inimigo. Só se for inimigo eu digo Deus abençoe você. É lógico que você diz Deus te abençoe para um monte de gente que você ama e quer muito bem. Mas se a Bíblia diz que a gente deve dizer e querer a bênção de Deus para um inimigo, quanto mais a gente não vai querer pelos amigos. O que Jesus quer nos mostrar é que nós, em nosso coração, não devemos ter limite para perdoar ninguém. Não devemos ter espaço para guardar mágoa de ninguém. Não devemos ter lugar para odiar ninguém. Lembra de Jesus dizendo, ouvistes o que foi dito? Abre aspas aqui, ouvistes o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que odiar o seu irmão, não é, e chamá-lo tolo, será digno de julgamento. E aquele que o chamar raká, não é, em hebraico, ou seja, idiota, será digno do quê? Vocês se lembram? Do quê? Vocês não se lembram? Do fogo do inferno. Está lá em Mateus capítulo 5. Não há espaço para o ódio no coração de um filho de Deus. Não há espaço para querer o mal. De modo que se você quer o mal de alguém, se arrependa. Se arrependa o mais rápido possível. E clame a Deus que te perdoe primeiro. E depois comece a pedir para Deus abençoar aquela pessoa que antes você queria o mal dela. Comece a pedir para Deus abençoá-la. Você vai ver que pouco a pouco Deus vai tirar essa amargura do seu coração. Essa raiva. Talvez você fale, não quero raiva. Não sinto raiva não, pastor. Mas se acontecer vai ser bom. Deus vai tirar tudo isso de você. E você vai conhecer um amor que antes você não conhecia. Porque é um milagre. É um milagre. É o milagre do amor. Por isso, se você não demonstra amor, você vai estar destruindo a igreja. É o primeiro ponto para você minar a falta de liga entre as pessoas. É semear o ódio. Semear a contenda, semear a divisão, ou aquilo que Salomão escreveu nos provérbios, a facção, que é um dos pecados que Deus mais odeia. Aliás, nunca se esqueçam disso, o livro de provérbios fala que tem pecado que Deus odeia, e tem pecado que Deus odeia mais ainda. A gente está acostumado com aquela falsa frase de que não existe pecadinho nem pecadão, que tudo é pecado. Mas curiosamente, na Bíblia Deus faz distinção de pecado para pecado. Todos levarão você para o inferno. Mas Deus faz distinção. Alguns, aos olhos dele, são mais terríveis do que outros. E atraem para aquele que o comete consequências piores do que outras.
Uma coisa é você cometer um pecado, por exemplo, de, sei lá, cobiça. Cobiçou o corpo de uma jovem ou de um jovem. Isso é pecado, você vai ter consequência. Outra coisa é você criar facção entre os irmãos. A Bíblia diz que esse pecado é tão odioso por Deus, que a disciplina dele sobre aquele que cria divisão na igreja é algo pesado demais. Então existe essa diferenciação. E esse pecado da falta de demonstrar amor e de semear o ódio é algo que pode destruir a igreja, ou seja, a sua vida, porque você é a igreja. Destruir a vida dos outros, destruir a vida de famílias inteiras, destruir a vida de amigos, destruir a vida de pessoas que antes caminhavam junto, estavam junto, mas por causa de uma fofoca, uma palavra mal colocada, ou mesmo maldita, nos dois sentidos do termo, acabou separando amigos, acabou separando famílias, acabou separando aqueles que antes caminhavam como irmãos, e agora não podem nem se ver na frente, por causa de algo que outra pessoa semeou. Toma cuidado com isso. Isso é algo que Deus odeia muito. E se você de alguma maneira tem guardado ódio no seu coração contra alguém, ou raiva, ou quer o mal de alguém, se arrependa. Se arrependa e volta enquanto dá tempo. Jesus ainda pode te perdoar. Talvez, como Pedro falou para o Simão Mago. Talvez ele perdoe você. Talvez porque primeiro ele vai ver se você está sincero mesmo, né? Pode ser que você está pedindo perdão de medo, que você não quer ir para o inferno. Ele não vai perdoar você. Porque ele quer ver você sinceramente arrependido. Sinceramente reconhecendo que você quer conhecer o amor. Que você quer amar. Que você não quer trair. Que você não quer roubar. Que não quer tirar o que é do outro. Não quer dividir as pessoas. Não quer dividir amigos. Não quer dividir lares. Não quer dividir uma igreja. Você quer amar e contribuir para que o amor cresça cada vez mais. Então, não demonstre amor e você vai contribuir muito para isso. E os últimos textos são esses que estão no capítulo 3 e no capítulo 5. Vamos ler capítulo 3, versos 14 a 18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Perceba mais uma vez ele voltando ao tema do início da epístola. Jesus veio, Jesus deu a vida, Jesus é o nosso exemplo. E Jesus deu a vida só para os amigos dele, não foi isso? Jesus deu a vida só para aqueles que eram camaradas, companheiros, aqueles que gostavam dele. Foi para esses que Jesus deu a vida? A gente sabe pela patrística, os pais da igreja, que vários dos soldados se converteram. Malco, o soldado romano que teve a orelha cortada pelo apóstolo Pedro, se converteu. Isso quem nos escreve são os pais da igreja. A gente não está na Bíblia, mas os discípulos dos apóstolos escreveram sobre a vida desses homens que viram a crucificação e que participaram daquele momento terrível, pelos quais Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava ali dando a vida por aqueles que estavam o odiando, e ele é o nosso exemplo. Ele é o seu exemplo. Você precisa chegar a ponto de dar a vida por aqueles que te odeiam, de abençoar aqueles que te odeiam, de não deixar de ajudar, de atender, de estender a mão, de falar, de cumprimentar, mas se possível for, andar mais ainda para o bem daquela pessoa, andar uma segunda milha. Se ele quer te levar a capa, dá duas. Lembra de Jesus falando? Se ele quer uma maçã, dá duas. Se ele quer que você ande uma milha, caminhe duas. Vá além, dê ao que te peça, não negue. E ore por aqueles que te perseguem, ore por aqueles que são teus inimigos. Se alguém te der um tapa no rosto, o que você tem que fazer? Virar ao outro lado. Eu já cansei de ouvir gente dizendo: eu não consigo. É lógico que você não consegue, você não é convertido. É só quem é convertido que é capaz de fazer um negócio desse. Se você alguma vez já disse: eu não consigo, se alguém me dá um tapa, eu viro o outro, você permanece no estado que você nasceu. Você ainda está na mesma situação do seu nascimento, ou seja, separado de Deus, morto para Deus. Você ainda não conheceu o milagre do amor e a capacidade de estar acima do ódio das pessoas, acima da miséria que separa famílias, vidas, pessoas. Você conheceu o amor que perdoa, o amor que se entrega, mesmo quando é traído, mesmo quando é sacrificado. Mesmo quando estão tirando tudo de você, você ainda é capaz de amar. Mesmo quando estão tirando a sua vida, você é capaz de amar.
Mas esse amor só conhece quem ama a Deus. Ele continua dizendo a partir do verso 17: ora, aquele que possuir recursos, dinheiro, não é? Deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E ainda ele dá um outro exemplo. Se você tem um pouquinho de dinheiro, não precisa ser muito não. E se você sabe que alguém precisa de dinheiro para gasolina, precisa de dinheiro para comida, precisa de dinheiro para pagar uma conta, precisa de dinheiro para comprar um remédio, e você diz, Deus te abençoe, vou orar por você, que amor de Deus existe no teu coração? Não ame só de palavra, ame de fato e de verdade. Nós como igreja não podemos chegar no Projeto Amor, e são mais de 120 pessoas atendidas, toda segunda, terça e quinta, a igreja evangeliza 120 pessoas aproximadamente, crianças, adolescentes, jovens e adultos, no Esplanada Industriários, 120. Toda semana, voluntários aqui da igreja, aqui ó, fiéis, toda semana. Essas pessoas, quando fazem o que fazem, e fazem por amor, elas não podem chegar lá e ver uma casa em necessidade, e falar assim, ó, a gente vai levar para a igreja estar orando por você. Naquela mesma noite, seja o Diego, seja o Ademir, seja o Dani, ou seja qualquer outro irmão que está ali, tem que pegar o telefone. Com quem fica a cesta básica da igreja? É com a irmã Vilma. Irmã Vilma, eu estou precisando de uma cesta básica para ajudar uma família. Tem para hoje? Porque eles não comeram hoje. Não, para hoje não tem para sexta-feira, irmã Vilma. Você não entendeu. Eles estão precisando para hoje, irmão Vilma. Cadê, irmão? É você mesmo, irmão Vilma? Sou eu, então. Você entendeu que eles não comeram hoje? Como é que eu vou sair daqui, irmã Vilma? A irmã Vilma é minha mãe. Como é que eu vou sair daqui, irmã Vilma, dizendo Deus te abençoe e orar com eles, sem dizer que hoje à noite eu vou trazer um arroz, um ovo, uma carne, uma salada, um biscoito, um leite. Irmã Vilma, a senhora pode me trazer a cesta básica agora? A irmã Vilma vai falar, eu estou levando. Aí ela vai desligar o telefone e vai levar. Se ela não levar, ela vai ligar para outro para levar, se ela não puder. Porque nós não podemos amar só de palavra. A gente ama os pobres. Mas se de fato a gente não estiver ali ajudando, nós somos mentirosos. Vocês estão entendendo? Nós precisamos amar de fato e não só de boca. E no capítulo 5, versos 1 e 2, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Esses dois versículos resumem tudo o que eu disse até aqui. Primeiro passo para destruir a igreja. Resumem. Porque ele diz o seguinte: se você é alguém que ama a Deus e aquele que veio de Deus, naturalmente você vai amar todos aqueles que nascem por causa da obra do Filho de Deus. Amar a Deus e amar ao Filho de Deus gera amor pelo próximo. Não amar a Deus, não amar o Filho de Deus, não gera amor pelo próximo. Não amar a Deus, não amar o Filho de Deus, gera raiva pelo próximo, divisão. E não existe igreja dividida. Não existe igreja que não ama. Não existe igreja de Jesus Cristo nessa terra, se não é uma igreja que de fato ama o Senhor e demonstra esse amor na prática do dia a dia. Mas vamos ao segundo passo. Se você quiser destruir uma igreja, não apenas odeie pessoas, semeie divisões, fale mal dos outros. Esse é o primeiro passo para você conseguir destruir uma igreja. Mas você não vai conseguir destruí-la bem destruidinha se você simplesmente ficar falando mal dos outros, ficar fazendo fofoca, ficar fazendo facção. Você vai conseguir atrair a ira de Deus sobre você, mas destruir a igreja você não vai. O segundo passo é não leia a sua Bíblia. Parece uma coisa tão simples, mas João deixa claro isso, não aqui na primeira, mas na segunda epístola. A primeira epístola é para falar do amor ao próximo, a segunda epístola é para falar sobre o valor das Escrituras na minha e na sua vida. Ele cita duas verdades aqui, que eu já deixo colocadas aqui diante dos irmãos. A primeira verdade é a verdade que permanece no coração daqueles que amam a Deus. Agora em 2 João, vamos ler o verso 2, onde está escrito assim. 1 e 2, aliás. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu,
mas também todos os que conhecem a verdade. Só uma nota explicativa aqui, segunda nota de rodapé. O presbítero aqui é o apóstolo João. Esse era um nome que eles usavam também para pastores, é o nome de presbítero. Então, o presbítero aqui é João. E a senhora eleita, a explicação que a maioria dos estudiosos do Novo Testamento dá, é que a senhora eleita é quem? A igreja. Então, esse é um nome que era dado carinhosamente à igreja. O presbítero, João, a senhora eleita, ou seja, a igreja, e aos seus filhos. Todos somos filhos da igreja. A quem eu amo na verdade, ou seja, a todos daquela igreja. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Agora, presta atenção no verso 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Segunda forma de você destruir a igreja. Agora esquece do ódio e da falta do amor ao próximo. Agora pensa na sua vida de leitura da Bíblia. Segunda forma de você destruir uma igreja é: comece a deixar de ler a sua Bíblia. Vai ter alguém do teu lado que também vai deixar de ler. Vai ter alguém atrás de você que também não vai ler. Alguém na sua frente. E se vocês forem fazer um momento daquele de confissão, vocês vão ver que quase ninguém lê a Bíblia durante a semana. E essa é uma maneira sutil e uma estratégia poderosíssima que o inimigo das nossas almas, o diabo, tem para fazer com que a gente mesmo destrua a nossa igreja. É uma espécie de autofagia. Sabe aquelas doenças autofágicas? Aquelas doenças que nos comem por dentro? Aquelas doenças que vão nos comendo? Ou se você quiser comer o seu próprio corpo. Existem esses loucos autofágicos que se comem, que comem a própria carne. Alguns entendem que roer unha é autofagia, porque você está comendo o seu próprio corpo, comer a pele, comer o dedo, comer, enfim, né? Mas o fato de você não ler a Bíblia é você querer se matar. Pela seguinte razão: a Bíblia é o que para o cristão? O que, meus irmãos? Alimento. Se você deixar de se alimentar, o que vai acontecer com você? Primeiro, você vai ficar doente, certo? Vai te faltar nutrientes, proteínas, saúde. Segundo passo, você vai morrer. Você deixou de comer, você vai morrer. Fez greve de fome, vai morrer. Se você deixa de ler a Bíblia, você vai morrer. E se outros deixam de ler a Bíblia, todos irão morrer e, consequentemente, uma igreja é destruída. Se uma pequena parte da igreja negligencia isso, ali já existe uma pequena brecha para a destruição completa. Você já viu a destruição daqueles diques enormes que sustentam águas? E quando cria uma trinca de nada, o que acontece com aquela trinquinha de nada que começou a sair um pouquinho de água? Ela vai abrir, dilatar, e ela vai estourar. Porque onde passa um boizinho só, passa o quê? Passa uma boiada. Você começa a deixar de ler a Bíblia, e você é potencialmente uma destruição para a igreja. Porque você é um por meio do qual o diabo entra. Porque você não está se alimentando, você está fraco. O diabo vai entrar na sua vida, vai usar a sua vida para falar besteira, para dar ideias erradas, para fazer coisas erradas. E aos poucos você influencia outros. E esses outros vão deixar de ler a Bíblia, porque eles vão achar que a Bíblia também é qualquer bobeira, não precisa ler. E isso vai crescer, e logo a igreja está destruída. Mas João aqui, em 2 João verso 2, capítulo único, não é? Verso 2, ele diz que é por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Deus deseja que a verdade dele esteja em você para sempre, e com você, e por você. A Bíblia é por você, a Bíblia é para você, a Bíblia é em você. A Bíblia é o que te santifica. Jesus disse na oração do Getsemane: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É ela que nos santifica, é ela que aumenta a nossa fé. Se por um lado os discípulos diziam: aumenta a nossa fé, queremos mais fé, o Espírito Santo usou Paulo para dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação do quê? Da palavra de Cristo. Você não tem fé porque você não lê a Bíblia, não ouve a Bíblia. Você é fraco espiritualmente porque você também está longe da Bíblia. Você está cheio de pecado porque você está longe da Bíblia. Aqui não é idolatria à Bíblia, aqui é idolatria ao verbo. E eu idolatro o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo, o Santo de Deus, que era e é e sempre será o verbo, o nosso Deus.
Eu vou para o Verbo porque nele eu encontro a Deus. Nele eu encontro aquele que se fez carne, o Verbo, e me ensinou o amor do Pai por mim e o caminho para voltar para o Pai. Como é que eu posso ficar longe do Verbo? Sem que eu destrua a minha vida e a de um monte de gente que convive comigo. Se você não lê a Bíblia, você não ama a sua família. Se você não lê a Bíblia, você não ama a igreja. Se você não ama a Bíblia, você não lê a Bíblia, como é que você vai amar alguém? Porque é nela que você é transformado, é nela que a tua fé aumenta, é nela que você é santificado, é nela que você conhece a Deus e pode amá-lo mais. E é por meio de tudo isso que você é capaz de começar a amar o próximo. Foge dela porque você vai acontecer, para você ver onde é que você vai chegar. Muito longe de Deus. E a segunda verdade que está nos versos 7 a 11 são as seguintes: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das obras más, das suas obras más. Você já ouviu falar de pessoas que não estão nem aí para a doutrina e que acham que doutrina não é coisa boa? Já viu falar de pessoas que acham que a Bíblia está cheia de defeitos e que a Bíblia não deve ser considerada, porque a Bíblia é escrita por homens e a Bíblia é coisa humana e que a Bíblia não é palavra de Deus para nós? Você já ouviu falar de pessoas que dizem o seguinte: olha, eu quero Deus, não quero doutrina. Eu quero adorar, eu quero amar o próximo, quero amar os irmãos, quero isso, quero aquilo, mas não ama a doutrina, não ama conhecimento de Deus, não ama a teologia, ou seja, o estudo de Deus. Essas pessoas que negam tudo isso, é João que está falando aqui, não sou eu. Você não deveria nem receber essa pessoa na sua casa, muito menos cumprimentar essas pessoas. Mas a gente cumprimenta, sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir a palavra de Deus. A gente se acha melhor do que Deus. E é por isso que a gente continua dando boas-vindas, cumprimentando, sendo amigo de um monte de gente que odeia a doutrina e odeia a palavra. A gente tem que, para essas pessoas, ser testemunho. A gente tem que, para essas pessoas, demonstrar a elas que a nossa vida é como é por causa da palavra. Porque Deus, através da palavra, transformou a nossa vida. E nós não amaríamos a elas se não fosse pela palavra. Nós não amaríamos a ninguém se não fosse pela palavra. Nós deveríamos falar da palavra, mas muitas vezes quando essas pessoas se levantam, a gente fica quieto. A gente fala: eu não sei o que dizer. Como é que você não sabe o que dizer? A palavra nunca falou você ao seu coração. Deus nunca te transformou pelos mandamentos, pelas doutrinas, pelos ensinamentos. É só o que a palavra faz comigo todo dia. É transformar o meu caráter, o meu coração sujo, a minha mente podre. A Bíblia me muda, por isso eu amo tanto ela. O quanto que no meu desespero e descrença, Deus não me redobra a fé por causa dela. Porque ela é o melhor presente que eu recebi de Deus em toda a minha vida. A sua revelação. É por meio dela que eu sei quem está do lado de lá da eternidade. Se não fosse por ela, como eu saberia sobre Deus? Como eu saberia o caminho para o céu se não fosse pela palavra? Existe algum outro livro? Existe algum outro caminho? Até mesmo aqueles que negam a palavra e dizem amar Jesus são loucos, porque só podem amar Jesus por causa da palavra. Enfim, eu não vou me estender muito aqui não, porque o terceiro passo, se você quer destruir a igreja, é ser como essas pessoas que negam a palavra. Seja arrogante e orgulhoso, que nem esse cara que está aqui. Figurinha da internet, tá? Não é nenhum irmão aqui da igreja. Não precisa ficar olhando para o lado para tentar achar ele, né? Parece com alguém? Enfim, lá em 3 João, encerrando o nosso tempo aqui, João fala do exemplo de Diótrefes. E esse homem estava a ponto de destruir uma comunidade fundada pelo apóstolo João. Veja agora em 3 João, versículos 9 a 11. Escrevi alguma coisa à igreja, mas, só um parênteses aqui, meus irmãos,
Quando João fala que ele escreveu alguma coisa à igreja, vocês sabem o que é que ele escreveu à igreja? Foi 1 João e 2 João. João está falando que eu escrevi algumas coisas para a igreja. 1 João e 2 João. Agora na terceira epístola que ele escreve, terceira carta que ele manda, ele diz, eu escrevi algumas coisas para a igreja. Mas Diótrefes, até o nome desse cara é feio. Aliás, não tem ninguém aqui que chama Diótrefes não, né? Eu sou o rei da bola fora, não tem ninguém que chama, então graças a Deus. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Havia esse homem, Diótrefes, e todos os pastores, missionários, obreiros, que passavam pela igreja, não recebiam a acolhida de Diótrefes. Até mesmo João, que fundou a igreja, não conseguia ir na igreja, porque Diótrefes falava, não, aquele lá não. Diótrefes começou a pregar outra coisa, Diótrefes queria ter a primazia entre os irmãos. Alguns dizem que Diótrefes quis ser o primeiro papa da história. Ou seja, o primeiro maioral, que diz o que pode ser e o que não pode ser. O que deve e o que não deve. Papa errado, né? Papa ruim, porque papa não faz isso. Mas ele queria ter essa autoridade de ser o primeiro entre os irmãos. O maioral da igreja, chegando a ponto de dizer até para o apóstolo João, aqui você não entra. Isso é arrogância. Isso é se achar maior que os outros. E esses são os pecados, o exemplo de Diótrefes. Se você quer destruir a igreja, siga esse exemplo. Ele queria ser o primeiro, reconhecido, está nas paradas do sucesso, não é? Hoje, num almoço que a gente teve com algumas famílias, nós falamos de alguns irmãos aqui da igreja que são uma bênção para a igreja. E citamos alguns, eu não vou ficar citando aqui, né? Mas falamos de alguns irmãos. E aí alguns citaram assim, nossa, aquele casal, que bênção, porque a gente vê eles correm para cima, correm para baixo, abre fé, a gente faz isso, faz aquilo, que bênção aqueles irmãos. Aí eu comecei a citar outros. Por que eu citei outros? Porque porque não é só um ou outro que vocês veem se matando. Tem um monte que vocês não têm nem noção, mas que fazem muito para que nós possamos estar aqui agora tendo esse tempo especial com Deus. Essas pessoas, elas não têm no coração dela o aparecer, elas têm no coração dela o servir. Assim como tem alguns que aparecem, como eu, por exemplo, não tem como eu me esconder, eu estou aqui na frente, vocês me veem, vocês me ouvem. Mas tem um monte de gente que vocês não estão vendo e não estão ouvindo, mas que estão nos abençoando. Um monte de gente, durante a semana. O contrário dessas pessoas, que nunca recebem um aplauso, que nunca recebem um reconhecimento, pelo menos nosso aqui, porque o delas está guardado nas mãos do Senhor, e é muito melhor do que qualquer elogio que elas possam receber aqui. O contrário dessa atitude é você não fazer nada e querer que todo mundo fale bem de você. Querer ter a primazia entre os irmãos. Isso é pecado. Existem pastores com essa motivação. Existem obreiros. Existem membros de igreja. Meus irmãos, isso só destrói a igreja. Na hora que a gente quer aparecer, é a hora de colocar a sandália da humildade, se curvar, olhar para o chão, pedir perdão para Deus, dizer, Deus, me humilha, porque eu estou querendo ser Deus aqui. Estou querendo ser Deus. Querendo que os outros me elogiem. Querendo ser Deus. Um outro exemplo de Diótrefes é não seja hospitaleiro. Diótrefes não recebia ninguém na casa dele. Diótrefes não estendia as mãos para quem visitava. Diótrefes não queria nem saber quem estava visitando. Aliás, ele queria saber para não receber bem. Faça isso. Você também será um destruidor da igreja. Um outro exemplo é seja arrogante. O que é ser arrogante? Arrogante é diferente do orgulhoso. O arrogante é aquele que vive arrogando, né? ou dizendo coisas de si, fazendo por merecer coisas de si, que arrogam para si muitas e muitas coisas. O orgulhoso muitas vezes ele não fala nada, mas ele tem uma atitude superior. Você fica até com medo de cumprimentar a pessoa. Você não sabe nem como cumprimenta. Se dá a mão, se bate continência, se fala assim, Senhor. Você tem medo de cumprimentar a pessoa, porque ela demonstra uma atitude superior.
Isso é o orgulhoso. O arrogante é aquele que vive falando de si. Os dois são um perigo para a igreja. Os dois são um perigo para a humildade. E o exemplo de Diótrefes ele praticava só o mal. E João fala aqui no verso 11, não imite aquele que pratica o mal. Se você vê alguém fazendo uma coisa que é errada, não imita essa pessoa. Não imite, Deus manda você não imitar essa pessoa. Deus quer que você imite aqueles que fazem coisas boas. E se Deus quer que você imite, é porque Ele sabe que você pode imitar também. E o bem no final pode vencer. O bem pode triunfar sobre o mal. O bem é maior do que o mal. O mal não é uma força igual, o mal é menor. O problema é que o mal sempre triunfa. O problema do mal sempre triunfar é que nós, muitas vezes, quando vemos o mal, imitamos o mal. E não agimos contrariamente. E não dizemos que aquilo não é certo, que nós não gostamos daquilo, que nós temos um outro ponto de vista. Ou muitas vezes a gente fica quieto diante do mal. Isso faz com que a gente se torne conivente e coparticipante das obras das trevas. O maior exemplo que a gente teve foi desse homem, que tinha toda a glória nos céus, todos os anjos aos seus pés, a coroa em sua cabeça, a glória o envolvendo, assentado num alto e sublime trono, como o rei dos reis. Mas ao vir a esse mundo, ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Ele veio, se curvou diante do pé de pecadores, lavou o pé desses homens, se humilhando. E Paulo disse que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele é o nosso exemplo, e não os orgulhosos. Ele é o nosso exemplo, e não os arrogantes. Ele, que não tinha nada, é o nosso exemplo. E não aqueles que vivem conquistando isso e mais aquilo outro, e você quer ser que nem eles. Não persiga aqueles que conquistam coisas vazias. Persiga e queira ser igual àqueles que conquistam coisas eternas. Aqueles que conquistam aspectos de santidade em sua vida. Queira ser que nem eles. E não como aqueles que conquistaram casas, carros, diplomas e bens. Coisas vazias. Coisas que vão apodrecer e morrer. Você quer ser que nem essa gente toda? Você está demonstrando que o teu coração é vazio como o daqueles. Mas queira imitar aqueles que muitas vezes não têm nada, como ele não teve nada. Mas que conquistou coisas eternas, coisas indestrutíveis, coisas incorruptíveis, coisas que ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso tesouro, ele é o nosso Senhor e ele é o nosso amor. Ele é o amor da nossa vida. É a Ele que nós devemos imitar. É para Ele que a gente deve olhar. É a Ele que nós precisamos conhecer mais. É a Ele que nós devemos imitar mais em nosso dia a dia. Se nós não formos a Ele, nós iremos destruir a igreja, ou seja, a nossa vida, em 3 momentos. Não demonstrando amor, não lendo a Bíblia e sendo orgulhosos. O contrário de tudo isso, que é a vontade de Deus para a minha, é para a sua vida, baixa a cabeça, joelho no chão, humildade, queixo para baixo, você não é mais do que pó da terra, e ao pó você voltará, sem levar nada contigo. Por isso, se humilhe diante dele, se esvazie diante dele, e siga o exemplo dele. Qualquer outro exemplo a ser seguido vai destruir a sua vida. Qualquer outro exemplo a ser seguido vai destruir a sua família, vai destruir a sua comunidade, vai destruir a sua igreja. Mas se nós o amarmos e o imitarmos, nós não somente não seremos destruídos, seremos mais do que vencedores, mas também seremos norte, luz para aqueles que estão nas trevas, demonstrando um amor que longe dele ninguém conhece, com atitudes e uma vida que glorificarão a Ele e tirarão um monte de gente do fogo do inferno, pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, pelo nosso amor. João, no começo da sua vida, era chamado de filho do trovão. Esse é o apelido de juventude e de adolescência do apóstolo João. É o filho do trovão. Você imagina quanto paciente e calmo ele era. Filho do trovão. Era o apelido do João. Ele termina a vida com o apelido de apóstolo do amor. O que
O que mudou esse homem de espírito e temperamento tempestuoso, não é? Trovoada, não é? Relâmpago, esse homem nervoso, esse filho do trovão, num homem cheio de amor. O que mudou a vida desse homem? O que mudou a vida desse homem foi esse outro homem aqui. Foi o amor que ele aumentou por Cristo a cada dia mais. Quanto mais nós aumentarmos o nosso amor por Cristo, mais Ele nos transformará e mais nós também amaremos. Essa é a vontade de Deus para nós. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós só conhecemos o amor porque por Ti fomos amados e porque por Ti fomos criados. A fonte de todo amor é o Senhor, como a fonte de uma laranja é a laranjeira, como a fonte de uma criança é a sua mãe e seu pai, como a fonte de um grande rio é uma pequena nascente na montanha, assim também a fonte do amor é o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós sabemos e cremos que se não formos até o Senhor, nós nunca amaremos verdadeiramente ninguém, nem a Ti e nem ao nosso semelhante. Perdoa-nos, Pai, toda a negligência da nossa vida, negligência do nosso coração, negligência na leitura da Tua palavra, negligência quando fomos arrogantes ou orgulhosos, ao tratar alguém, ao resolver um assunto. Perdoa-nos quando deixamos de amar e orar por alguém que nos fez mal, e no fundo desejamos o mal também daquela vida. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. E faz com que o nosso coração seja cada dia mais parecido com o Teu, a ponto de amarmos como o Senhor amou, Senhor. Mesmo aqueles que estavam agindo de um modo tão errado e diferente daquilo que era a vontade do Senhor, mas o Senhor ainda assim os amou. Ajuda-nos a agirmos assim também, para o nosso bem e para a honra e glória do Senhor. Pai, nós clamamos por isso, em nome de Jesus, por Jesus, em Jesus. Amém.